né? Isso. Roger, a letra sozinha tá legal. Agora tem que ver ela junto com outras letras, tá? As palavras, como é que estão ficando, tá bom? Sim, é que eu ainda não comecei a escrever, só tô terminando. Tá. A prof já mandou bastante atividade, tá bom? Então, vamos fazer as atividades de caligrafia. Então, segundo ano, quem já ouviu falar sobre os pequenos escritores? Quem leu o que a prof mandou para casa, ou quem a mãe leu para vocês, para entender o que é isso? O que a gente vai fazer nesse último trimestre? Isso, Isabela, eu sei que você já tem impresso. Hein? O que vamos fazer? A gente vai... Geórgia, você falou porque descobriu o que vamos fazer? Não, é que quando você falou do último trimestre, eu... É verdade. Por isso que a prof está falando com vocês e cobrando algumas coisas para vocês melhorarem. A gente já está indo para o último trimestre, setembro, outubro, novembro, né? Metade de setembro, ó, metade de outubro, 1 mês. Metade de novembro, 2, metade de dezembro, 3. É o último trimestre. Então, tem que dar uma caprichada aí na leitura, nos textos. Tem gente que melhorou muito a leitura, tá de parabéns, mas eu sei que algumas pessoas não estão lendo, dá para perceber quando a prof pede para ler, dá para perceber que não está treinando o suficiente ainda, tá bom? Então, tem que continuar se esforçando na leitura. E agora a gente tem o projeto Pequenos Escritores. Maria Luísa, o que é o projeto Pequenos Escritores? Maria, a gente combinou para não comer na frente da câmera, tá? Quem é que pode explicar o que é o projeto Pequenos Escritores? Ah, tá. Maria Luísa. A gente vai fazer toda semana uma história. Isso. Então, Maria, se for chiclete, tira o chiclete, tá, querida? A gente já combinou isso na aula, tá? Para não mascar. Se for comida, só termina de comer o que você tá comendo, tá bom? Prof, mas eu não tava comendo. Oi? Maia. Fala, Maia. Eu não tava comendo. Não, é Maria Luísa, para ficar falando com ela. Tá? É só combinado, pode tomar água, igual na sala, mas não pode comer na frente da câmera, porque a gente está em aula, nem mascar chiclete também na frente, né? Porque senão fica chato vendo vocês mascarem o chiclete aí na frente. A prof já falou isso pra mim. Eu já falei para todo mundo, mas aí quando alguém mastigou, a prof chamou para conversar, para falar, só para lembrar. Então, vamos lá, gente. Projeto Pequenos Escritores é para a gente poder melhorar a produção de texto. Tá? Então, o que é isso? Ó, prestem atenção, porque essa atividade vai ter que ser mandada para a professora toda semana, para que, mesmo que você não leia durante a aula, você vai ter que enviar, tá bom? Porque eu preciso ver como é que está a produção de texto de vocês, se vocês estão conseguindo escrever uma história, se essa história tem sequência, começo, meio e fim, né? Ou situação inicial, se conseguem fazer isso num texto, a situação inicial, o conflito, que é tudo que vai acontecer na história, e o final, o que acontece, tá? Se vocês conseguem organizar um texto dessa forma. Se vocês estão usando letra maiúscula, que a gente já conversou aqui, que letras agora precisam começar a prestar atenção no uso da letra maiúscula. Quando que a gente usa a letra maiúscula, Ítalo? No ponto, no começo de frase. Começo de frases, depois de um ponto. O que mais? Quem pode ajudar? Nos nomes de pessoas. Nome de pessoas, nome dos personagens, são com letras maiúscula. Isso, nome dos lugares, né? Foi para um reino chamado Reino da Fantasia. Foi para... Isso, nome de cidades, lugares, bairros, enfim, né? Todos esses nomes. Nomes que não são comuns, mas que
está se referindo àquela coisa somente. Davi está prestando atenção, querido? No texto que a prof está falando? Então, tudo isso a prof precisa ver como é que vocês estão escrevendo, tá bom? Então, Maria Luísa, por isso que os textos terão que ser enviados toda semana, mesmo aqueles que vocês não, mesmo quem não quiser ler durante a semana, tá certo? A prof vai fazer, ó, vou mostrar para vocês aqui, uma fichinha como essa, tá vendo? A fichinha tá escrito pequenos escritores e tem o nome de vocês. A cada história que vocês enviarem ou que vocês lerem, eu vou colocando o título da história de vocês e vou colocando um adesivo do lado da história que vocês mandaram. A gente vai permitir... Oi? Se foi boa ou não? Não, não é se foi boa ou não. Vocês enviaram a história, né? Se precisar melhorar o texto e o que precisar, a prof vai mandar escrito depois por e-mail. Tá bom? Ah, sua história não teve final, você poderia ter feito desse jeito, ou esqueceu a letra maiúscula, né? A prof vai mandar por escrito depois. A história, Isabela, tem que prestar atenção, ó, todo mundo segundo ano. A história tem que ter uma sequência. Quando você ler para alguém, ou quando alguém for ler a sua história, ela precisa ter sentido, certo, Noah? Precisa ter sentido, senão, não fica uma história. Você não disse nada, né? A gente não conseguiu entender. Como são as histórias do livro, tá? Então, vocês vão escrevendo. Quando chegar na sexta-feira ou no final de semana, vocês mandam para a prof. E durante a semana, a gente pode ir lendo as histórias. Acabou a aula de português um pouco mais cedo, a aula de história, geografia, de ciências, alguém escreveu, já vai poder ler sua história. Se não ler para todo mundo, mas pode ler para mim. Assim eu já vou vendo como é que está a leitura de vocês também. Depois, no final da aula, a gente pode ficar e vocês, alguns poderão ler o que escreveram. Tá bom? Entenderam? Mas é Vamos. uma história por semana ou uma história grande? Davi, uma história por semana. Davi, a história, não importa se você vai escrever uma página ou duas. O mais importante na sua história é ter sentido. Ela tem começo, meio e fim. Ou seja, situação inicial, que a gente já viu, conflito, que é tudo que vai acontecer com o personagem, o que vai acontecer na sua história, e depois a resolução, que é como terminou a sua história, o que aconteceu, qual foi o final. Não precisa ser necessariamente contos de fada que sempre terminam, viveram felizes para sempre. A história pode ser história de aventura, pode ser um conto de fada, pode ser uma história de mistério. Você pode misturar personagens que você gosta e criar uma história. Você pode criar outros personagens. Só um pouquinho, Roger. Roger, dedo, tá? Que a prof chama. Geórgia. Eu pedi para minha mãe para ela comprar um livro, ou se eu tenho um livro em casa, para um caderno, para eu fazer um livro de histórias, cheio de histórias dentro. Legal, Geórgia, a prof sugeriu isso, ó. Se você tiver um caderno em casa que você não... Você poderá fazer no caderno de português, se quiser, tá? Mas, se você tiver um caderno em casa, uma capa bonita, você pode colorir a capa, colocar um título, escrever minhas histórias, ou meu livro de histórias. E aí você vai escrevendo as suas histórias e você vai desenhando como se fosse um livro de verdade. Você é o autor, por isso que se chama pequenos autores. Tá bom? Prof, a minha pergunta aqui, eu posso inventar uma história? Roger, a ideia é que você crie as histórias, tá? Você pode... Roger, dá para você parar na frente da câmera para a prof falar contigo, Roger? A gente está em aula. Eu vou ter que desligar, tá? Minha bateria tá acabando. Depois, se tiver dúvida, pergunta para a prof, tá bom? Tá, eu vou fazer a história do meu pai. Tchau. Tchau. Roger, você pode... A ideia é que você crie as histórias. Ou, outras vezes, você também pode contar algumas histórias que você conhece.
Tá bom, Roger? Então, eu posso falar como criar uma história? Tá, Roger, olha só. Você precisa parar para a prof conversar contigo, senão eu não vou te responder, tá bom? Fica difícil falar contigo, você circulando aí. Ó, Roger, você pode inventar uma história. Só um pouquinho, Manu. Você pode inventar uma história. E também, algumas vezes, você pode recontar. Você conhece uma história e você quer contar. A história do Chapeuzinho Vermelho, outra história que você conheça. Tá bom? Entendeu, Roger? Entendeu, Roger? Okay. Sim. Manu, qual é a dúvida? É para começar dessa semana ou da próxima semana? Essa semana já, tá bom? Tá. Então, assim, ó, toda semana terá uma história, além das atividades aqui. Tá. Ok? Tá. E aí, as atividades de leitura continuam, porque elas são insubstituíveis. As leituras precisam continuar, até para você conseguir criar bastante, você tem que ler bastante, tá bom? Então, é importante que continuem as atividades de leitura, né? Tá? A Isabela. Isabela. A gente pode misturar a nossa história que a gente pensou na cabeça e misturar com outra? Pode. Você é a autora, Isabela? O personagem, tipo a mesma coisa, tipo o patinho feio, tipo o coelho feio. Pode, Isabela. Você é a autora. Quando a gente escreve, a nossa imaginação não tem limite. A gente pode escrever a história do jeito que a gente quiser, desde que ela tenha uma sequência e tenha um sentido. Não pode também escrever um monte de coisa e daí não levou nada, né? A gente não entendeu nada. Tá? A história tem que ter uma sequência, começo, meio e fim, como a gente já viu. A gente fez um monte de atividades sobre produção de histórias, leu bastante histórias, né? Então, vocês sabem, a história tem que ter sequência, senão a gente não entende. Tá? Mas os personagens, você pode usar o que você quiser. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Ok. Vamos tentar, então. Maia Bevenuti. Alguma dúvida, querida? Não? Tá bom. Então, quero ver, ó. A gente viu as histórias da Eva Furnari. Vimos várias histórias dos contos de fada. Vocês viram várias histórias que pegaram na biblioteca, a prof deixou lá, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, né? Pedro Bandeira, várias histórias de autores que tem lá, que a prof deixou para vocês. Então, vocês já têm ideia de o que é necessário para escrever uma história. Agora, os autores serão vocês. Vai ser a Maria Luísa, vai ser o Roger, o Davi, a Isabela, a Georgia, a Maia, a Manu, a Rafinha, a Alice, a Julieta, serão vocês, o Lucas, o Ítalo, tá bom? Vocês serão os autores de suas histórias. E ilustradores também, né? Porque depois que você terminar, você pode fazer ilustração. Tá bem? Noah. Ok? Quem já está fazendo cursivo, pode ir fazendo cursivo, já para ir treinando a letra, ok? Quem já está conseguindo escrever mais rápido em cursivo, já pode ir fazendo cursivo, tá? E aí a prof já vai acompanhando também. Alice e Julieta, alguma dúvida sobre a atividade? Alice e Julieta, alguma dúvida, meninas, sobre a atividade? Vocês entenderam o que é para fazer? Sim. Ok, então tá. Toda semana, então, eu vou vendo. E aí, quem não escreveu, eu vou lembrar de que não mandou a história, precisa ser enviada, tá bem? Vamos tentar, então, começar uma história hoje. Ó, eu vou pedir para a Georgia iniciar uma história. Prestem atenção que a gente vai fazer uma história oral, sem escrever. A Georgia vai começar uma história e a partir do começo da história a gente vai continuar. Você pode acrescentar
outras coisas, mas precisa ter sentido, tem que prestar atenção na sequência, senão a história vai ficar sem sentido. Combinado? Entenderam? Noah, entendeu? Eu vou chamando para continuar, então presta atenção, tá? Tem que ter uma sequência. Vamos tentar fazer uma história oral aí. Geórgia. Sim. Oi, Noah. Lá na casa do meu avô, a gente fazia... Porque eu tenho 5 primos. Sim. Porque a gente fazia... Uma pessoa começa e até o final. Cada um vai fazendo um pedaço da história. Vai Isso aí. fazendo um pedaço da história. E daí, no final, a gente vai para outra história. Isso aí, é isso que nós vamos fazer agora, tá, Noah? A Geórgia vai começar e eu vou pedir para alguém continuar, mas não pode terminar a história vai terminar só na última pessoa, que a prof chamar, tá bom? Então, presta atenção na sequência. Geórgia, você começa contando o início da história. Aonde que vai acontecer a sua história e quem são o personagem inicial, porque durante a história poderão aparecer outros. Tá. Era uma vez uma menina. Ela brincava muito, adorava brincar. E tinha um cachorrinho que sempre brincava com ela. Ok, Geórgia, tá o início. Você já deu uma dica aí, ó. A menina que tem um cachorrinho que brincava com ela. Noah, continua. E quando ela estava brincando com o cachorrinho dela, ela percebeu que ela era muito pobre. Daí, ela não tinha comida, ela não tinha casa. Tá, então, continua, Isabela. O que aconteceu? Um dia, o que aconteceu? Um dia, o moço convidou ela para ir na casa dele. Para. O cachorrinho também. Ok, então eles foram adotados. Então, a história está seguindo. Foram adotados por alguém. Maria Luísa, o que aconteceu em seguida? Era uma vez uma menina que tinha um cachorrinho que adorava brincar com ele. Essa menina era muito pobre. Não tinha comida, não tinha roupa. Um dia apareceu um moço que adotou os dois, o cachorrinho quanto ele. Levou eles para cá. Olha só, Noah, só um pouquinho, deixa a Maria Luísa pensar. Quem é que já pensou numa sequência? Eu pensei. Manu, Maria, vai pensando aí, Maria. Vai pensando. Manu, vai levantando a mão quem tem a ideia, tá? Para continuar. Aí, quando ela foi adotada, ele era rico. no computador. E aí, ela cresceu. E aí, ela comprou um carro e foi passear com o cachorrinho. Tá, então essa pessoa era bem de vida, tinha bastante posses, e a menina ficou bem. Ela cresceu muito rápido, né, Manu? Ó, você já cresceu a menina, ela já é adulta. Vamos esquecer a menina que agora virou uma adulta. Foi passear com o cachorrinho. Deu um pulo bem grande aí na história. Rafinha, consegue continuar? Ou a Maria, se pensou? Pode falar. Rafa, vou esperar você chegar na barbearia. Ela foi pro shopping com o Ah, cachorrinho dela. Mas no shopping não deixavam o cachorro. eu entendi, Rafa. A prof vai ver se você entendeu que está falhando a sua internet. Ela foi para o shopping
com o cachorro, chegou lá, estava fechado, é isso? Como que... A Rafa tá muito bugada. A Rafa, vou esperar ela chegar, que daí melhora a transmissão. Quem é que... Maria pensou na continuação? Quem pensou na continuação? Eu. Roger. Daí ela achou uma placa que era de um prof. Tu sabe o nome daquele sorteio que tem que achar uma palavra para ganhar dinheiro? Não sei. Soletrar? Não sei. Meu pai falou a mesma coisa. Mas aonde que ela estava? Roger, tem que ter a sequência. A Rafa disse que ela foi para o shopping, chegou lá, o shopping estava fechado, Roger. O shopping estava fechado. Então, ela viu uma placa de um lugar que se chamava Soletrar, que se acertasse a palavra, ganhava dinheiro. Então, ela saiu do shopping, viu uma placa. Não é dinheiro. Roger, Kalel, espera a sua vez. Então, ela não pode ganhar dinheiro? Então, ela foi participar de um concurso de soletrar. Aí, o que aconteceu? Meninas, olha só a história. Começou com uma menina que tinha um cachorrinho que adorava brincar com ele. Mas ela era muito pobre, não tinha comida nem dinheiro. Então, eles foram adotados por alguém que era muito rico. Essa menina cresceu e teve um carro. Um dia ela saiu com o seu cachorrinho de carro e foi para o shopping. Chegou lá, o shopping estava fechado. Mas ela viu uma placa que tinha participar de um concurso de soletrar. Aí ela ganhar dinheiro. A Rafa botou o que ela disse no chat. Tá, vamos continuar, vamos seguir a história. Daqui a pouquinho a Rafa volta. Ela foi para o shopping, o cachorrinho não podia entrar. Tá, mas tudo bem, a gente já viu que o shopping estava fechado, né? Vamos ver se ela volta para o shopping outro dia, não sei. Quem é? Alice. O que aconteceu daí? Ela foi participar de um concurso de soletrar. O que aconteceu nesse concurso, Alice? Gente, tem que mais coisas aí, hein? Vamos colocar a cabecinha para funcionar aí, ó. Vamos prestar atenção. A gente está agora na parte do conflito. Tem muitas coisas acontecendo. Alice. Só que daí ela percebeu que quando ela estava luteando, ela percebeu que o cachorro tinha fugido. Estava participando do concurso. A gente pode ilustrar um pouco mais aí, Alice. Ó, tinha muita gente participando desse concurso de soletrar. Ela foi com o cachorrinho. Quando ela chegou lá, percebeu que o cachorro fugiu? É isso, Alice. Está falhando a sua internet, querida. Está pausando. Ok. Ele continua, então. Ela participou do concurso, estava participando, e de repente ela olhou, o cachorro não estava mais. O que aconteceu com esse cachorro, Maria Luísa? É porque ela estava olhando no relógio dela, e um homem foi bem rápido e pegou o cachorro sem ela perceber. Então, ela estava participando do concurso, um homem que ficou lá de olho no cachorrinho dela, pegou o cachorro sem ela perceber. E aí, o que aconteceu? E daí ela não quis mais participar do concurso e foi atrás do cachorrinho dela. Ela saiu do concurso e foi atrás do cachorro, atrás do homem que pegou o cachorro. O que aconteceu? Quem mais tem ideias? Manu?
Tá ouvindo a sequência da história? Quem não falou ainda? Maia. Maia, boa noite. Tá, aí ela ficou procurando, e ela não achou. Aí ela foi pra casa dormir. E no outro dia ela começou a procurar. Ela não encontrou ninguém, não chamou ninguém para ajudar, não encontrou mais pessoas, não aconteceu mais nada? Não. Aí ela foi dormir. No outro dia ela foi pra loteria de novo. E o cachorro tinha se escondido. Ele tinha ido pra loteria. Encontrar a dona. Mas a dona já tinha saído. Aí ele ficou lá esperando o dia inteiro. Aí quando ela foi, ela achou o cachorro dela bem na porta. Então, o cachorro foi pego por um senhor e conseguiu fugir. Isso. Voltou lá no concurso de soletrar. Sim. E aí chegou lá, ela não estava, mas o cachorro ficou esperando, com a esperança do que a dona dele pudesse voltar, para ver se ele estava. Chegou, tá. Então, até aí, o cachorro está lá esperando. E aí, quem mais tem ideia? Maria Luísa já falou, Lucas. Lucas. Eu tenho Só um pouquinho, Manu. Lucas, o que aconteceu? O Ítalo. O cachorro está lá esperando a menina, a moça, né? Que agora já é uma adulta. Julieta, tem uma ideia. Manu, conta aí enquanto os meninos vão pensando. Tá. Aí, quando ela aí não foi pra. Ela não. Aí, quando ela foi procurar ele de novo, no outro dia. Aí, quando ela procurou na loteria, tudo. Aí ela viu o cara que adotou ela. Que ele tava lá na loteria, No concurso. Isso. E aí, o cachorro tava do lado dele. E aí ela pensou na cabeça dela que ele poderia ter pegado o cachorro. Aí, aí ela voltou para casa e falou assim, vou ver se ele vai trazer o cachorrinho para ver se ele tá cuidando dele. Aí, quando ela voltou, ele não tava com o cachorrinho na mão. Tá, o que aconteceu daí, meninos? Ó, a Manu deu uma enrolada aí, ó. Ela foi lá, viu o cachorro que tava com a Léo, o que aconteceu daí? Daí, ela o moço tava com o cachorrinho. Ele não voltou com o cachorrinho. Então ela foi lá procurar o moço. E tinha uma casa muito assombrada. Ela tentou entrar, mas não conseguiu, estava trancada. Depois ela subiu as grades para entrar na casa. Ok, então já mudou a história. Depois ela tentou achar ver o cachorrinho pela janela e ela achou, e o cachorrinho estava preso. Então, olha só, já mudou a história aí no meio. O moço não levou o cachorro para casa, ela voltou lá no concurso e o cachorrinho não estava mais. Certo, Caléu? E aí ela continuou a procurar o cachorro. Encontrou uma casa velha, que parecia mal assombrada, e tentou entrar para ver se o cachorro estava lá dentro. Espiou pela janela, o cachorro estava preso. Ítalo, continua. Como é que ela pegou esse cachorro? Como é que ela conseguiu entrar para salvar o cachorro? E quem pegou o cachorro? Como é que ele ficou preso lá? Quem prendeu esse cachorro? Vamos continuar a versão da história. O Ítalo está pensando, o Lucas já pensou na sequência, Lucas? Então, vamos lá, Lucas. Fala pra gente o que você pensou. Aí ela espiou na janela e viu que era
dono dela. Daí o dono dela pegou e botou ele numa gaiola. Daí Mas como o dono dela? Quem é o dono dela? um moço. Tá, mas é o moço que adotou ela, que faz parte da família dela, né? Ela não é um animalzinho, né? João. A família dela. Uhum. Tá. E aí, Lucas, percebeu? Por que ele prendia o cachorro lá na casa? Porque ele queria fazer as coisas. Ele queria matar o cachorrinho dela. Por que ele queria matar o cachorro dela? Para comer? Ele não gostava de cachorro. Daí Ele gostava de pegou na cachorro. gaiola e ele tinha um monte de faca lá. Daí ele queria matar o cachorro. Mas daí ela apareceu e não deixou. Daí ela fugiu daquela casa mal assombrada e levou o cachorro. Ela conseguiu, então, resgatar o cachorro. Muito bem, vamos pensando como é que vai finalizar essa história. Já aconteceu um monte de coisa aí, vamos partindo para a finalização. Vamos ver como é que tá, o que vai acontecer agora. Ela conseguiu fugir com o cachorro, mas ela percebeu que a pessoa que adotou ela foi quem roubou o cachorro. O cachorro estava lá preso. Agora, o que vai acontecer com esses três? Davi? E daí meio que como o cara que adotou era rico, só que queria matar o cachorro, meio que ela procurou outra pessoa. Só que como ela já tinha crescido, ela mudou de ideia e tentou ganhar dinheiro e conseguiu e comprou uma casa pro cachorro e ela. Ah, então ela não foi mais morar com a pessoa, porque a pessoa queria matar o cachorrinho dela. Uhum. Ela comprou uma casa e foi morar com o cachorro. Maria Luísa, Maria Luísa. Depois a Rafa vai concluir a história. E daí ela descobriu que o homem queria uma coisa para comer, e daí ele queria comer um cachorro quente. E daí ele não sabia o que era, como fazia. E daí ele pensou que como fazer era matando um cachorro. Daí ele encontrou o cachorro e quase matou. Entendi. Rafa, como é que termina essa confusão de história? Rafa, me diz, como é que a gente vai finalizar essa história? A pessoa saiu de casa, já comprou uma casa para ela e para o cachorro, certo? E aí, como é que termina a história? E aí eles viveram felizes para sempre. Boa, Rafa. Eu tinha pedido para comer. Roger, só um pouquinho. Ou eles saíram para passear no parque, o cachorro encontrou uma cadelinha bem bonita, também levou para a casinha dele, formaram uma família de cachorros e tiveram um monte de filhotinhos de cachorro, né, Maria Luísa? Igual da casa da Maria Luísa, um monte de filhotinhos de cachorro. Eu tinha pedido Gente, fala só um pouquinho, Caléo. Julieta, querida. Julieta, qual era a versão que você daria para o final da história? Alice ou Julieta? Julieta. Daí eles tinham a casa. E daí a moça foi passear com o cachorro. Que ele foi passear com o cachorro. E daí a moça ela encontrou outros cachorros e quis viver com eles. Daí ela construiu mais casas para os outros cachorros dela e viveram felizes para sempre. Tudo bem. A Rafa, que está com a mão levantada. Rafa.
Parece... Ô, prof. Não, Roger, é a Rafaela que a prof chamou. Espera a sua vez. Aí ela fez obra, fez canil pra eles, colocou uma grade pra eles não virem mais, enfim. Muito bem, Rafa. Já temos um final aí. Caléo, qual é o seu final? Amiga, é assim, quando ela tinha comprado a casa, o cachorro já estava adulto. Depois, ela foi na loja de animais, depois eu tinha uma cachorra menina. Depois ela foi comprar, depois namoraram, Formaram uma família. depois tiraram os vários cachorros. Então, nessa história, um pouquinho agora, ó. Nessa história, o que faltou? Ó? A gente poderia ter dado o nome para os personagens. Georgia, quem eram os personagens dessa história? Roger. Prof, é isso que eu tava com a mão levantada para falar o nome dele. Isso, Georgia. Aqui, ó, o que faltou então? Quem eram os personagens, Georgia? Era um cachorro e uma menina. E um moço. Isso. Então, o cachorro, uma menina e um moço. Não foi dado nome para esses personagens, né? Poderiam ter dado nome. Ok. A menina o nome dela pode ser Maria, a da menina? Aí, o nome de cada personagem vai ficar na imaginação de cada um. Pode ser o nome que vocês queiram, né? Vai ficar na imaginação de cada um. O nome do cachorro, o nome do personagem, da menina e o nome do outro. Pra mim, a menina tinha Alice, que eu amo esse nome. Pra mim, o nome do cachorro é Panqueca. Tá, gente, só pra gente entender aqui, ó. Gente, só um pouquinho agora, por favor. Vamos entender a construção da história, que é o que vocês vão ter que fazer durante a semana. Ó, durante a história, apareceram só esses 3 personagens, mas poderiam aparecer outro também. A menina poderia ter buscado a ajuda de alguém para ajudar a pegar o cachorro, poderia ter outras versões da história, tá? Só para vocês saberem que não existe só um jeito de escrever a história, ela pode ter outros caminhos. Então, ela poderia ter pego ajuda, ela poderia não ter ido para o shopping, ela poderia não ter ido para esse concurso de soletrar, né? Poderia ter acontecido um monte de outras coisas aí. Ou, depois que passou isso tudo, ela voltou para o concurso de soletrar e acabou ganhando o concurso também. Então, na história, quando a gente escreve, pode acontecer várias coisas. O mais importante é vocês saberem que precisa ter uma sequência. Certo? Todo mundo entendeu? Ok. Então, lembra, ó, só para lembrar, Ítalo, a história precisa ter um título, precisam pensar na letra maiúscula, nome dos personagens, quando vocês escreverem. Gente, quem gritou aí? Gente, sem gritar, tá bom? Pensar no nome do personagem. Pensar se tiver diálogo, vocês já sabem usar o travessão, porque a gente fez uma leitura de diálogo na sexta-feira, viram que quando o personagem fala tem um travessão, quando outro personagem fala, começa na linha embaixo, vocês viram isso na leitura do Felpo, né, Maia? E Filva, na sexta-feira. Então, vamos lembrar das coisas que a gente está vendo para vocês poderem usar, colocar em prática, tá? Para ver se aprenderam, ok? Então tá, essa semana espero a história de vocês, tá bom? Divirtam-se escrevam, mandem para a prof, e amanhã, se alguém já escreveu, se tiver tempo, a gente já vou chamando para ler, ok? Para não ficar todo mundo para sexta-feira, senão vai ficar muito cansativo, tá bom? Beijinho, A obrigada. minha mãe precisa falar com você. Tá, no final, quem não quiser falar, pode sair. Beijo, até amanhã. Tchau. Até amanhã. Oi, Juliana. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo, querida. Márcia, eu fiquei com dúvida em relação àquela pesquisa de História e Geografia.
se é Não, estou te ouvindo, acho que